sangue já flui para o ventrículo, tá ok? E por último, nós temos o quê? A contração atrial. Então, ó, de todas essas fases aqui, ó, apenas a última refere-se à contração do átrio. Tudo isso aqui, ó, tanto essa parte sistólica como essa parte diastólica, ela faz referência a quem? Aos ventrículos do coração. Então, o átrio esquerdo contrai-se, terminando por completar o enchimento ventricular antes da próxima sístole, tá certo? Antes da próxima sístole. Então, ó, através de uma imagem, vamos tentar compreender aqui o que é que está acontecendo, né? Ó. Primeiro, pessoal, nós temos que entender que o coração ele tem 4 cavidades, certo? Vou pegar outra cor. Tananã. O coração ele tem 4 cavidades. Então, ele tem essa primeira cavidade aqui, ó, que a gente chama de átrio direito. Ele tem essa segunda cavidade, tá ok? Que a gente chama de átrio esquerdo. Então, nós temos 2 átrios, sendo que um é direito e o outro é esquerdo. Vou pegar outra cor. Nós temos 2 ventrículos, tá ok? Nós temos o ventrículo direito, tá ok? E nós temos o ventrículo esquerdo, beleza? Nós temos o ventrículo direito e nós temos o ventrículo esquerdo. Uma questão anatômica importante que a gente tem que lembrar, pessoal, é importante a gente lembrar, é que do átrio direito para o ventrículo direito nós temos uma válvula, certo? Uma válvula que impede a passagem de sangue quando necessário. Essa válvula é chamada de válvula tricúspide. Já do átrio esquerdo para o ventrículo direito, nós também temos uma outra válvula. Essa válvula é chamada de válvula dicúspide ou válvula mitral, tá ok? E aí nós temos outras 2 válvulas importantes. Eu vou desenhar logo elas para que a gente não fique perdido. Nós temos a válvula pulmonar, tá ok? Que fecha o espaço da artéria pulmonar do ventrículo direito para os pulmões. Então, quando o sangue sai do ventrículo direito, ele passa por essa artéria pulmonar e vai para os pulmões. Só que aí nós temos uma válvula aqui. E nós temos uma segunda válvula, que é a válvula aórtica. Então, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo para a aorta, que aí o sangue ele vai para todas as partes do nosso corpo, então ele passa por essa válvula que a gente chama de válvula aórtica, tá ok? Compreendendo isso, agora nós vamos trabalhar todas essas fases do ciclo cardíaco, tá bom? Então vamos pegar uma cor neutra aqui para trabalhar isso aqui, vamos pegar um preto, beleza? Então aqui, ó, no processo de sístole, então lembrando que a gente vai tomar em consideração primeiro os ventrículos. Tudo que eu fizer para o ventrículo esquerdo vai estar acontecendo para o ventrículo direito. Então lá naquelas definições você tem falando sempre de esquerdo, mas o que está acontecendo no esquerdo está acontecendo no direito, tá ok? Então você tem aqui, ó, a contração isovolumétrica. O que é que está acontecendo? Você tem o sangue aqui dentro dos ventrículos, ok? Essa válvula está fechada. Essas válvulas elas vêm de onde? Elas vêm dos átrios, não é isso? Então essas válvulas aqui elas estão fechadas. O que é que vai acontecer com o ventrículo? Ele vai começar a se contrair. O ventrículo vai começar a se contrair, vai causar uma pressão no sangue que está aqui dentro. Tá ok? Vai causar uma pressão no sangue que está aqui dentro. O único lugar que eles têm por onde sair é pelas artérias. Então, o sangue que está no ventrículo direito sai pela artéria pulmonar e o sangue que está no ventrículo esquerdo sai pela artéria aorta. Só que o que é que acontece, pessoal? Essas artérias elas têm válvulas e essas válvulas elas estão fechadas. Tá ok? Essas válvulas elas estão fechadas. Então,
esse ventrículo ele tem que exercer uma força, ele tem que exercer uma contração até o momento em que essa válvula aqui ela não aguente e o sangue ele consiga abrir a válvula, mandando nesse caso aqui o sangue para os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. E nesse outro caso aqui, mandando sangue para a parte superior do organismo e para a parte inferior do organismo através da artéria aorta. Tá ok? Então, ó, essa contração ventricular isométrica é quando você tem, não é isso? A contração do ventrículo, mas essa contração ainda não é forte o bastante para abrir essas válvulas. Quando essas válvulas elas se abrem e o sangue ele é espirrado por essas artérias, então nós temos o que a gente chama de ejeção. Por quê? O sangue não foi espirrado, ele foi ejetado. Então você tem a ejeção ventricular máxima, porque você colocou tanta força no ventrículo, o ventrículo ele se contraiu com tanta força que o sangue acabou saindo. O sangue acabou saindo pela artéria pulmonar e pela artéria aorta. Então isso aqui é a ejeção ventricular máxima, que é quando o sangue ele sai pelas artérias. Contudo, você sabe que depois que você tem aquela grande pressão, não é isso? Você tem aquela grande pressão do ventrículo, o ventrículo ele entra em relaxamento. Então, ó, o retículo ele entra em relaxamento, ó. Então, antes você estava tendo uma pressão, agora essa pressão ela vai diminuir, ó. Porque o ventrículo agora ele está relaxando, ele está se expandindo. Então, o sangue que foi ejetado pelas artérias, ele tende a voltar. Então, vamos apagar aqui, ó. O sangue que foi ejetado pelas artérias, ele tende a voltar. Tende a voltar. Tá ok, ó? Agora o sangue ele vai tender o quê? A voltar. Por quê? Porque a pressão agora ela diminuiu. Então o sangue ele tende a voltar para onde? Para os ventrículos. Para evitar que o sangue ele retorne para os ventrículos, você vai ter o quê? O fechamento novamente das válvulas arteriais. Você vai ter o fechamento da válvula pulmonar e você vai ter o fechamento da válvula aórtica. Então, quando você tem a diminuição dessa pressão aqui, ó, do ventrículo, não é isso? Então você já não vai ter mais uma ejeção ventricular máxima, você já vai ter uma ejeção ventricular reduzida. Por quê? Porque o ventrículo agora ele relaxou. Se o ventrículo ele relaxou, a pressão diminuiu. E aí o sangue que estava contido nessas artérias, ele vai tender a retornar. Para evitar o retorno desse sangue, essas válvulas elas vão se fechar. E aí o sangue ele não retorna para as câmaras ventriculares. Tá ok? Então vamos lá. Entendido isso, o que é que vai acontecer? Ó, não tem mais sangue aqui, ó. O sangue foi ejetado, né? Ó, foi ejetado. Entendido isso, né? O que é que vai acontecer? Nós vamos entrar agora no processo de diástole. Não é isso? Que eu já tinha até escrevido para vocês. Então, a gente vai entrar no processo de diástole. O ventrículo ele vai começar a se relaxar. O ventrículo ele vai relaxar. Então, essa área aqui, esse espaço vai aumentar, porque ele não está mais contraído. Então, esse espaço ele vai aumentar. O ventrículo está relaxando. O ventrículo está relaxando. Consequentemente, você vai ter o que a gente chama de relaxamento isovolumétrico. Tá ok? Ó? Relaxamento isovolumétrico. O ventrículo relaxa-se progressivamente com todas as válvulas fechadas. Então, ó, essa válvula aqui está fechada. Válvula aqui fechou-se, não foi? Para o sangue não voltar. Ó. O sangue estava querendo voltar. Foi o que aconteceu com essa válvula? Fechou. Não é isso? A válvula tricúspide e a válvula bicúspide, elas já estavam fechadas. Quem foi que fechou agora? A válvula pulmonar e a válvula aórtica. Tá ok? Depois disso, nós vamos ter o quê? O enchimento diastólico rápido. Enchimento diastólico rápido. Como é que acontece esse enchimento diastólico rápido? Aqui o sangue já chegou, ó, por a veia cava superior e inferior, né? Ó, nos átrios.
Então o sangue chegou aqui, ó, pela veia cava superior e inferior. E também chegou pela veia pulmonar aqui no átrio. Então vocês viram que quando o ventrículo direito manda sangue para os pulmões, esse sangue ele retorna oxigenado e ele vem pela veia pulmonar. Então, ó, o átrio esquerdo está cheio também agora, ó. Tá ok? Ó, então nós temos sangue aqui, ó. Deixa eu pintar de outra cor, né? Pintar de outra cor. Não é isso? Vamos lá, deixa eu pintar de outra cor. Vou colocar um vermelho. Sangue é vermelho, cara. Então, ó, o sangue ele chegou pela veia cava inferior e pela veia cava superior no átrio direito. Tá cheio aqui, ó. Encheu aqui. Só que ele tá preso por quem? Pela válvula tricúspide. E aí ele retornou do pulmão, oxigenado. Não é isso? Pela artéria, pela veia pulmonar. Tá ok? Só que ele tá fechado aqui, ele tá preso aqui no átrio. Por quê? Porque a válvula está fazendo isso. Então, quando você tem o enchimento diastólico rápido, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Você está tendo a abertura dessas válvulas. Quando você tem a abertura dessas válvulas, tá ok? Quando você tem a abertura dessas válvulas, só por causa da gravidade, esse sangue ele já vai descer do átrio para o ventrículo. Só por causa da atuação da gravidade, o sangue ele já desce do átrio para o ventrículo. E aí ele começa a encher o quê? Ele começa a encher os ventrículos. Começa a encher os ventrículos. Tá ok? Vai começar a encher o ventrículo. E aí você vai ter, depois desse enchimento diastólico rápido, por quê? Porque aqui estava cheio, ó. Não estava cheio? O que é que acontece com a bacia? Eu tenho uma garrafa, tá de ponta cabeça. Aí eu abri a tampa. O que é que acontece com a água no primeiro momento? Ela vai cair bem rápido, não é isso? Ela vai cair bem rápido. Depois ela vai começar a cair de uma maneira mais contínua e depois, conforme a água for diminuindo, a água vai cair de uma maneira mais lenta, não é isso? Tudo isso por causa do efeito da gravidade. Tá ok? Tudo isso por causa do efeito da gravidade. Então, ó, assim que você tem um abrimento, a abertura dessas válvulas, tricúspide e mitral, rapidamente o sangue ele começa a descer, ó, por causa do efeito da gravidade. Ele começa a descer para o ventrículo. Só que aí chega um momento em que ele não desce com tanta rapidez mais, porque ele já vai começar a encher aqui o ventrículo, e aí o fluxo não vai ser tão mais rápido. Quando a gente tem a diminuição desse fluxo, a gente chama de enchimento diastólico lento. O enchimento diastólico rápido é o quê? É quando você tem o abrimento das válvulas e o sangue ele começa a descer com rapidez. Aí você tem um enchimento diastólico rápido, certo? Relaxamento isovolumétrico é quando o ventrículo ele relaxa e todas as válvulas estão fechadas. Enchimento diastólico rápido. As válvulas dicúspide, tricúspide e mitral elas se abrem e o sangue ele desce com rapidez. Depois que o sangue ele começa a descer com rapidez, ele desce de uma maneira mais lenta. E aí a gente chama isso de enchimento diastólico lento. Posteriormente, ainda vai ficar algumas sobras de sangue aqui dentro dos átrios. E aí, para que essas sobras elas saiam de dentro do átrio, você vai ter o quê? Um processo de contração atrial. Então, lembra que quando eu falei que quando a gente fala de ciclo cardíaco, grande parte a gente está falando de contração e relaxamento do ventrículo, apenas a última descrição está relacionada à contração dos átrios. Então é como se você tivesse um restinho de sangue e aí o átrio ele se contraísse para que esse último restinho ele entrasse aqui dentro do ventrículo e as válvulas viessem a se fechar. Não tem quando você está você está correndo a laranja, espremendo a laranja. Assim que você começa a espremer uma laranja, o líquido ele desce mais rápido. Aí você continua espremendo aquela laranja, o líquido ele começa a descer um pouquinho mais devagar. E aí no finalzinho, para você não perder nada, você dá aquela amassadazinha na laranja, para descer aquele último caldozinho de laranja. Então é a mesma coisa. Quando o sangue ele já desceu quase completamente para os ventrículos, o que é que acontece com os átrios? Os átrios eles se contraem. E aí, nesse processo de contração, aquela última quantidadezinha de sangue que estava nos átrios é
enviada para os ventrículos. E aí, consequentemente, você tem o fechamento da válvula tricúspide e da válvula mitral. Lembrando que a tricúspide é a do direito e a mitral é a do esquerdo. Tá ok? Professor, e aí por que a gente tem esse eletrocardiograma aqui, ó? Por que a gente tem esse eletrocardiograma aqui do lado? Porque eu vou querer que agora vocês me ajudem, né? Vocês vão ajudando aí quando vocês estiverem assistindo a aula. Eu vou falar aqui, vocês me dão... Eu vou dar um tempinho para que vocês, na hora da aula que vocês estiverem assistindo, vocês tentem refletir e tentem responder, tá certo? E aí eu respondo. Então vamos aqui, ó. Sístole ventricular. O que é a sístole ventricular? É a contração do ventrículo. Dentre essas três etapas aqui, ó, do ciclo cardíaco, do eletrocardiograma, qual delas faz referência à sístole ventricular? Qual delas faz referência à sístole ventricular? Eu vou contar até 3, você tenta responder e aí eu respondo. 1, 2, 3. O que é a sístole ventricular, pessoal? Sístole ventricular é a contração dos ventrículos, não é isso? Então, qual desses três momentos faz referência à sístole ventricular? É o complexo QRS. Tá certo? Logo após a sístole ventricular, você vai ter o que, pessoal? A diástole ventricular, não é isso? Ó, você vai ter o relaxamento do ventrículo. Você vai ter a diástole ventricular. Qual desses três aqui faz referência à diástole ventricular? A onda T, né? Isso faz referência à diástole ventricular. Por último, não se esqueçam que a gente tem o quê? A contração atrial. E aí, qual desses três aqui vai fazer referência à contração atrial? 1, 2, 3. Então, a onda P faz referência à contração atrial. Então, toda vida que a gente fala de ciclo cardíaco, a gente começa falando dos ventrículos. Só que quando a gente vai esse ciclo cardíaco no eletrocardiograma, não é isso? No eletrocardiograma, a gente inicia, em vez de iniciar da onda P, que é a contração atrial, a gente inicia onde? Do complexo QRS. A gente inicia da leitura do complexo QRS, que é a despolarização, não é isso? A contração, a sístole do ventrículo. Logo após a sístole do ventrículo, nós temos a diástole do ventrículo, que é o relaxamento, não é isso? O relaxamento ventricular, que é chamado de onda T. Logo após isso, você tem uma nova contração atrial. E aí a contração atrial, ela é representada pela onda P. Tá certo? Se a gente fosse pegar um eletrocardiograma mesmo, então aqui, ó, você estaria... E a gente aliasse a um ciclo cardíaco, então quando a gente estiver falando de ciclo cardíaco, ó, sístole ventricular, diástole ventricular e o que é isso aqui? É uma nova onda P, né? Ó? Sístole atrial, contração atrial. Então, se a gente fosse falar de um ciclo cardíaco, a gente teria que ver o eletrocardiograma dessa maneira aqui, ó. De acordo com as fases do ciclo cardíaco, não é isso? Ó? Então, você teria QRS, onda T e onda P. Mas, quando a gente faz a análise de um eletrocardiograma, sempre a gente inicia pela onda P, complexo QRS e onda T. Onda P, contração atrial. Depois da contração do átrio, nós temos o relaxamento do átrio, só que a gente não consegue visualizar aqui. Por quê? Porque o complexo QRS está encobrindo, não é isso? Ele encobre, não é isso? Como é que se diz? Essa despolarização atrial. E aí, consequentemente, depois da contração ventricular, nós temos a despolarização ventricular, o relaxamento ventricular. Tá ok? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Nós tivemos início agora o entendimento, né, de como ocorre esse processo do ciclo cardíaco, fazendo algumas leituras também referentes às fases desse ciclo cardíaco e utilizando eletrocardiogramas. Para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a regulação do bombeamento cardíaco, e é aqui onde vai entrar, não é isso?
o que a gente vinha falado no Tira Dúvidas dessa semana, é aqui onde a gente vai entrar na função, né, do sistema nervoso periférico simpático e parasimpático nas funções do coração. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana.